Portugal, o país da xenofobia e da homofobia. Será isso mesmo? Será que é tudo isso? Será que vale mesmo a pena a gente colocar esse fardo, esse rótulo no país por causa de algumas pessoas com espírito de porco? Ou até mesmo por causa de pessoas que pensam diferente da gente? Ou pessoas que simplesmente não aceitam o outro com a sua diferença, com a sua individualidade? Eu acho que não é justo colocar essa culpa no país simplesmente porque algumas pessoas praticam a xenofobia, ou praticam a homofobia, ou praticam qualquer tipo de preconceito com o outro ser, que é tão igual, né? Afinal de contas, somos seres humanos e somos todos iguais, independente da raça, independente do país. Eu acho que o mundo, ele anda precisando um pouco de seres muito mais humanos, né? A gente fala muito em xenofobia, a gente fala muito em racismo, a gente fala muito em preconceito, em homofobia. Mas será que isso não existe porque nós damos valor ou porque nós focamos em alguns pequenos grupos que simplesmente, para se sentirem superior, para se sentirem mais valiosos, para se sentirem mais importantes, tentam diminuir as pessoas? E como elas não os conhecem, como não conhecem as pessoas, tá chegando mensagem aqui, como elas não conhecem o outro, elas pegam algumas características marcantes. E muitas das vezes as pessoas culpam o país que elas estão. Mas acho que xenofobia, homofobia e qualquer tipo de preconceito é da humanidade, ou seja, é do ser humano. É de algumas pessoas, a gente não pode generalizar. Porque, por exemplo, aqui em Portugal, sim, eu já sofri algum tipo de xenofobia. Já sofri, sim, algum tipo de homofobia. Mas assim, são coisas um pouco veladas, a homofobia. Recentemente eu sofri um certo preconceito, mas que vazão, que valor eu dei para esse preconceito? Eu não dei valor, simplesmente. Eu ignorei, porque dependendo de quem faça, de quem pratique, às vezes é muito mais importante a gente ignorar do que rebater. Algumas pessoas não vale a pena. A gente só conversa, a gente só debate, a gente só explica com pessoas que a gente ainda acha que vale um pouco a pena. E muitas das vezes a gente coloca a culpa, muitas vezes eu vejo muita gente colocando a culpa, muitos brasileiros em especial colocando a culpa da xenofobia e da homofobia em Portugal, no país que vive. Mas eu não acho justo, eu não acho certo. Eu acho que Portugal nos dá muita oportunidade. Portugal, ele abre as portas pra gente, ele facilita a nossa documentação, a nossa legalização. Portugal nos concede a dupla nacionalidade. Então, as coisas ruins que acontecem, eu não acho justo e nem acho necessário colocar na conta do país. O país é um país maravilhoso, de pessoas maravilhosas. Nós conhecemos pessoas muito lindas, muito simples, pessoas muito honradas, assim como a gente é, assim como a gente quer ser e assim como a gente vê as pessoas. Então, eu acho que algum pequeno grupo, uma pequena minoria, são pessoas que não se gostam, que não se conhecem, que não se amam, e aí praticam esses atos. Por exemplo, eu vi recentemente uma reportagem falando que alguns brasileiros sofreram xenofobia numa universidade. Eu não sei, não estava lá, mas é assim, tem que ver o outro lado, a gente tem que se colocar do lado do outro. As pessoas não têm empatia pela gente, mas a gente, por generosidade, precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes, alguns comentários, a gente sofre alguns comentários, até em rodas de amigo, até em convivências. Pessoas muito próximas, é claro, a gente sofre esse tipo de coisa com pessoas muito próximas, porque pessoas distantes não chegam perto de você para fazer certos comentários delicados ou deselegantes. Às vezes até a gente mesmo pratica preconceito um com o outro, porque é do ser humano. Eu tenho frases muito bonitas que dizem que cada um só oferece aquilo que tem, aquilo que é, ninguém oferece o que não é. Então às vezes a gente foca muito nisso, às vezes as pessoas andam focando muito nisso, muito na xenofobia, olhando muito pro lado negativo das coisas, ou focando desculpa, em coisas que não tem importância, que não vai te levar a lugar nenhum. Infelizmente a gente é assim, a gente muitas das vezes se apega em coisas negativas para achar um motivo, uma razão do que coisas positivas. Mas nós temos muitas coisas positivas.
E eu acho que pra gente combater a xenofobia, pra gente combater a homofobia, é com elegância, é com inteligência, nem muitas vezes com brutalidade, e nem muitas das vezes com respostas agressivas, e nem muitas vezes ao ataque. Eu sei que eu também sou ser humano e às vezes eu vou ao ataque, dependendo de onde vem o ataque, eu também ataco. Fala-se muito nisso, né? Recentemente eu tive um preconceito no meu trabalho e não foi de português, não. Foi de brasileiro. Um cidadão falou que não ia trabalhar comigo, que não trabalharia na mesma máquina que eu. Eu respondi, não. Eu falei, nada, não. Continuei no meu posto, onde o meu chefe tinha pedido para que eu ficasse. Isso é um problema do outro cidadão, não é um problema meu. E eu o condenei. Não. Não condenei porque se ele não gosta de mim, eu também não gosto deles, então estamos quites. Então não tem por que entrar em polêmica. Até falaram que eu podia reclamar porque aquilo era um problema de homofobia. Mas eu nem levei para esse lado, porque eu me coloquei no lugar do cidadão. Ele não gosta de mim, ele não é obrigado a gostar de mim, assim como eu não gosto dele, eu não sou obrigado a gostar dele. Então veja bem, existe rejeição, existe preconceito, existe xenofobia, existe homofobia, mas não é especificamente porque estamos em Portugal. Porque pode ser e podemos sofrer, e qualquer pessoa pode sofrer, não estou falando só de mim, em qualquer parte do mundo. Porque eu já falei para vocês em outros vídeos que esses males mentais, essa subjeção que as pessoas fazem uns dos outros, é do ser humano, não é, isso não caracteriza de qual país ele é. No Brasil também já sofri muito preconceito, já sofri homofobia. E acredito que muitos estrangeiros que estão no Brasil também devem sofrer xenofobia, se sentem, porque é diferente você dizer e você sentir. Muitas das vezes a pessoa fala propositalmente, ou às vezes inocentemente, não sei se existe inocência nisso. Mas às vezes a ofensa é quando a gente ouve, depende do estado de espírito que a gente está, depende de como a gente está emocionalmente, que a gente encara aquilo de uma forma negativa, de uma forma pejorativa e muitas vezes de uma forma ofensiva. Às vezes você está tão bem de espírito, você está tão bem, está na paz, o seu espírito é evoluído, que você olha e muitas das vezes dá de ombro, e que bom que dá de ombro. É claro que eu não estou dizendo para a gente relevar tudo e nem para a gente fazer de conta que as coisas não existem. A gente precisa rebater, a gente precisa combater, mas em momentos certos, com pessoas certas. Existem pessoas certas? Não. Às vezes é um comentário de um amigo, às vezes é uma coisa desagradável, mas você sorri, você brinca, mas aquilo são coisas constantes que às vezes magoam. Então a gente tem que falar mesmo, pare, eu não gosto, eu não estou gostando, isso não é legal, porque eu mesmo não faço isso com amigos, as pessoas próximas, por mais que eu pense, por mais que às vezes eu quero soltar, mas eu raciocínio, eu penso sempre em como o outro vai receber aquilo, então eu prefiro não ficar com certos tipos de comentário, para que não sejam classificados também como xenofobia, que afinal de contas, a gente não pode falar só de xenofobia contra a gente também pratica xenofobia contra os outros, preconceito e homofobia contra os outros, mas a gente costuma ver só quando é com a gente, né? Então é o que eu estou falando, empatia com o outro é muito importante, tanto no momento ruim, quanto nos momentos bons a gente precisa ter empatia, sempre se colocar no lugar do outro. E quando não tiver bom para você, se retira. Quando a amizade estiver muito exagerada, muito ofensiva, se retira, se afasta, termina a amizade. Eu acho que é a melhor forma. Ou quando não, quando você achar necessário combater, combata. Mas combata com argumentos, combata com exemplos. Muitas das vezes, e tem um ditado muito sábio que diz que a melhor resposta é aquela que não se dá. Em alguns casos, sim. Em outros casos, é preciso dar uma resposta. Porque tem outra frase que diz que as pessoas só vão com você até onde você permite. Isso é muito interessante e eu levo isso à minha vida. Então, quando eu acho que as pessoas estão ultrapassando, eu peço para que pare. Ou eu mesmo dou um ponto final. Mas, voltando à xenofobia e à homofobia em Portugal, eu acho que não é justo, não é certo com os outros, não é justo com o país, acho que não é correto, porque é no mundo inteiro, onde há ser humano, há preconceito de todas as formas que você possa imaginar, porque isso é a maldade do ser humano, não é um país que caracteriza, não é um país que classifica um preconceito e de todas as formas, de todas as vertentes que você possa classificar o preconceito. Então Portugal é um país maravilhoso, Portugal dá muitas oportunidades, Portugal facilita muito, tenta pelo menos facilitar, apesar das suas
de muitas burocracias que é do país. Também não estou aqui para criticar as burocracias, porque o meu país também tem muita burocracia, mas a gente tem que olhar pelo lado bom, pelo lado positivo, pelo menos isso. Saber que o país, apesar de acharmos que não é tudo que a gente queria, mas é tudo que a gente precisa por enquanto, porque afinal de contas estamos aqui. Então temos que olhar a melhor parte da melhor forma possível e deixar de focar um pouco nesses preconceitos, nessas falas de algumas pessoas e tomar cuidado para não generalizar, porque afinal de contas, quando a gente generaliza, que quando generalizam com a gente se ofende, a gente se magoa, mesmo não sendo com a gente. Então, se a gente generalizar tudo, todos os preconceitos e dizer que todos os portugueses são preconceituosos, não é justo, é muito injusto. Então a gente não pode classificar todo mundo como preconceituoso aqui em Portugal e nem pode dizer que Portugal é o país da xenofobia e o país da homofobia. Não é verdade. Seria muito injusto e seria muito ofensivo falar isso. Porque você ofende as pessoas de bem, ofende as pessoas de cabeça boa e de bom caráter. Então vamos tomar cuidado, vamos diminuir um pouco as ofensas. E vamos olhar para os lados positivos e para as pessoas bacanas que existem sim do nosso lado. Existem portugueses maravilhosos, este país é maravilhoso. Afinal de contas, estamos morando nele é porque algo de positivo tem nele pra gente, então algo nos favorece. Então a gente precisa combater sim as coisas, a gente precisa combater o que nos ofende, a gente precisa rebater o que nos ofende, mas não classificando o país com essas coisas ruins, com essas coisas negativas, porque eu acho que não é justo e o país não merece, e muitos portugueses, a maioria dos portugueses também não merece. Era isso que eu queria deixar para vocês, amigos. Muito obrigado a você que está chegando agora. Eu sou Vinícius, esse é o Viver é Real Portugal e eu sou brasileiro, imigrante. Por isso que estou falando de Portugal, porque eu moro em Portugal ultimamente. Então, quando é para criticar, eu critico, mas quando é para defender, eu também defendo. Então, vamos ser justos, né? Vamos ser coerentes, vamos ser justos, vamos ser sensatos. E não vamos generalizar as coisas, porque assim como não queremos que nos generalizem quando os brasileiros fazem coisas erradas ou coisas ruins, a gente não quer que diga que é todos, então não podemos dizer que aqui são todos, né? Então essa era a minha mensagem de hoje. Não esquece de me seguir lá no Instagram, Viver a Real Portugal. Não se esqueça de curtir, de se inscrever, de compartilhar, que é muito importante para mim. Se inscreve no meu canal, que é muito bacana. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal. Eu fico muito feliz. Um abraço para vocês e até a próxima.